noite a todos os irmãos, encarnados, desencarnados, todos que estão presentes nesta noite conosco. Com muita gratidão, com muito amor, que eu venho nessa noite bastante emocionada com a palestra pública Vale a Pena Amar. E essa não é, meus irmãos, uma pergunta, é uma afirmação. E é a afirmação de alguém que viveu, e nós, encarnados e também desencarnados, tivemos o privilégio de dividir e aprender com esse ser de luz, semeador de estrelas, mensageiro da paz, Divaldo Pereira Franco. Hoje é uma singela, muito simples, homenagem a esse espírita que trouxe a nós o ensinamento do Cristo na prática. Porque quando nós falamos em doutrina espírita, nós sabemos, nós aprendemos com o Cristo, mas vivenciar os passos do Mestre é um outro assunto para todos nós. É uma vontade que nós temos quando despertamos, principalmente na aprendizagem daquilo que o codificador Allan Kardec nos proporcionou a conhecer. Mas as vivências diárias são desafiadoras para todos nós. Então, meus irmãos, hoje, com muita alegria de estar aqui, eu inicio com certeza com o Evangelho, capítulo 20, item 5. Os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que me desgraça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e recusastes de estender-vos a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? E segue.
Então, meus irmãos, eu trago essa passagem do Evangelho de Jesus, porque nós estivemos diante de alguém que viveu a missão dos espíritas, que nos traz na sua história o trabalho do bem. Divaldo Pereira Franco. Bem, denominado semeador de estrelas, é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade. Fiel mensageiro da palavra do Cristo, pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Divaldo nasceu no dia 5 de maio de 1927, no interior da Bahia, na cidade de Feira de Santana. Então ele é o caçula de 12 irmãos. Quando a mãe de Divaldo estava gestando, grávida, o médico chamou-a e disse que ela deveria interromper a gestação, porque a criança geraria algum problema para ela e ela poderia estar em risco de vida. E Dona Ana, a mãe do Divaldo, esposa do seu Francisco, disse ao médico que ela iria, como cristã, ela iria até o final da gestação e teria seu filho. E assim foi, Divaldo veio ao mundo de uma família cristã, a mãe muito praticante, da religião, do catolicismo. E um dia, o que acontece? Aquele menino, ele é diferente, porque ele via coisas que os demais não viam. E um dia, no pátio da casa, chega uma senhora e diz a ele: Divaldo, chame Ana, sua mãe. Ele olha e chama a mãe. Só que a mãe não vê. E ele então descreve, a fisionomia, a figura que ele está vendo. E uma tia, então, entende que é a avó, Dona Maria Senhorinha, a avó do Divaldo, desencarnada. Então, nesse momento foi o primeiro contato, realmente, em que a mãe do Divaldo, então, até pelos detalhes, ele conta, passa a acreditar que realmente ele vê algo que entendemos, por mortos. Passando um tempo, uma irmã do Divaldo acaba cometendo suicídio. A mãe vai até a igreja, pede ajuda ao padre, e o padre diz o seguinte: e não poderia fazer, por ela haver se suicidado, não poderia fazer o enterro. E ela então diz: por que não? Ela é minha filha, por que não? E aí acontece realmente a dissensão da família, da mãe de Divaldo, em relação a isso. Mais tarde, Divaldo continua, as suas visões. Ele tinha um amigo que era um índiozinho, e por fim, 2 anos depois, desencarna um irmão dele chamado José, e Divaldo fica preso a uma cama, segundo os médicos, por um trauma, e ele não consegue caminhar. E a partir disso, então, vem uma amiga, Dona Laura, espírita,
fazer uma visita à família e diz à família do Givaldo, ao pai, à mãe, que o Givaldo não tem nada. Que apenas o que acontecia era que o irmão desencarnado continuava ali e pela sua mediunidade, então, pelo trauma, ele não conseguia andar. E a partir disso, Laura, então, auxilia a família, auxilia o Givaldo, aplica-lhe um passe magnético, né? Encaminha através da prece José, o irmão do Givaldo, e começa uma história de luz, uma história de fé e uma história de amor. Essa frase, vale a pena amar, ela se fixa no coração e nas atitudes do menino. E assim, então, ele logo muda-se para a capital, Salvador, começa a trabalhar um trabalho lá, né? Ele era funcionário público e inicia então o contato, o conhecimento, né, da doutrina dos espíritos. A partir disso, como professor, Givaldo foi professor, escritor, e ele dá aulas de datilografia. Durante essas aulas ele conhece um amigo, ele faz um amigo chamado Nilson, né? E o Nilson pede ajuda de Givaldo, relatando que o pai estava também acamado, doente. Givaldo vai até a casa, com a sua mediunidade, então ele vê, né, vários obsessores. O pai do Nilson fazia uso de bebida alcoólica, e ele então novamente inicia ali o passe magnético, né? Com a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, ele consegue então ajudar a família do Nilson. Eles se tornam grandes amigos, né, para uma vida toda. E em 1952 ele fundou com o Nilson de Souza Pereira a instituição de caridade em Pau d'Água, interior da Bahia também, próximo a Salvador, o qual ele chama Mansão do Caminho, que atende durante pelo menos 78 anos, né? Atende diariamente cerca de 6.000 pessoas, abriga mais de 3.000, possui um registro, e como opção do Givaldo, ele registrou 681 filhos do coração não biológicos. Ele psicografou 250 livros, sempre revertidos à causa do espiritismo. E, com certeza, em torno de 20 milhões de exemplares em 17 idiomas. Estima-se, então, né, que todos esses filhos, e eu convido os irmãos a assistirem o documentário Os Caminhos da Mansão. É um documentário muito lindo, muito emocionante, porque ali nós entendemos a missão do Givaldo, que foi e continuará sendo uma missão voltada à educação, à assistência social, à inserção social, mas principalmente ao acolhimento. Os espíritos que Givaldo psicografou, ele psicografou no seu trabalho espírita mais de 211 espíritos, entre eles sua mentora Joana de Ângeles, Manuel Viana de Carvalho, Manuel Filomena de Miranda, Amélia Augusta do Sarmento, Vitor Hugo, Rabindranath Tagore, acho que eu disse certo o nome, Marco Presco e Bezerra de Menezes.
As suas faculdades mediúnicas, psicofonia, psicografia, evidência, audiência, desdobramentos, auxiliaram e muito o seu trabalho no bem. Então, meus irmãos, hoje nós todos, né, agora no dia 13 de maio, semana passada, ele, enfim, encerra a sua jornada terrena, né? E retorna à pátria espiritual. Com certeza, uma bagagem linda de ter realizado um trabalho em nome do que Cristo o ensinou. Certa vez perguntaram a Divaldo assim: por que Mansão do Caminho, Divaldo? Por que o nome Mansão do Caminho? E ele conta então que Simão Pedro, logo após o desencarne de Jesus, passagem de Jesus, Simão Pedro, Tiago e João, discípulos de Jesus, eles se fixaram numa pequena cidade chamada Jope, no caminho de Jerusalém. E nessa cidade, nesse lugar, eles iniciaram um trabalho de acolhimento. Então era assim, uma casa modesta, né, um local modesto, onde eles acolhiam, né, os abandonados, os doentes, os desvalidos, né? Eles que tinham perdido a esperança, eles acolhiam. Então ele contava, Divaldo contava de toda a inspiração, o porquê, né, de ter instituído a Mansão do Caminho. Ele conta que foi realmente inspirado nesse trabalho, né, apostólico dos seguidores do Cristo, que faziam esse trabalho. Esse documentário, ele conta exatamente como foi difícil, né, toda essa caminhada, né, e toda a acolhida. Mostra principalmente também depoimentos, é muito emocionante, depoimentos de pessoas, né, que foram realmente acolhidos e tem o Divaldo como um verdadeiro pai, demonstrando que ele era puro amor, né, que ele brincava com as crianças, ele acompanhava como um pai amoroso e principalmente durante as entrevistas, inclusive, tanto ele como o Nilson, como a dona Marlene também, né, contam que o objetivo sempre foi o amor e principalmente a inserção, né, na vida. Dois relatos que para mim, e o interessante que com certeza a Mansão do Caminho, ela é um projeto não material, mas um projeto do próprio mundo espiritual, né? E ele sempre com o auxílio, né, com a luz de Joana de Ângeles, a sua mentora. Muitos relatos, né, emocionantes assim que a gente vê lá. E as pessoas que trabalham, né, há muitos anos, contam assim como se transformaram, né, o seu íntimo, a transformação moral e principalmente com a frase vale a pena amar, né, que conseguiram assim de uma forma muito realmente afetuosa, amorosa, né, contribuir nessa hora. O rapaz que conta que ele nasceu com 3 anos, filho de mãe solo, e a mãe tinha então a vontade, né, que ele pudesse estudar, que alguém cuidasse dele, ela precisava trabalhar. Então ele disse que ele não ficou lá como a
acolhido, ele só participava da escola, né? Então ele fez assim toda a sua vida escolar, né? As crianças entram lá, bebês, até os 17 anos, né? Então ele conta que ele iniciou essa caminhada lá e com 6 anos ele teve uma leucemia. E que o Givaldo sempre muito prestativo, amoroso, né, com ele. E ele conseguiu vencer, né, a doença. E hoje, e foi um momento, assim, realmente, eu me emocionei muito. Hoje ele é um jovem, né, um jovem rapaz de 28 anos. Ele conseguiu terminar os estudos na mansão. Ele está já um residente em medicina e ele presta um serviço voluntário na mansão do Carmelo. Esse é um dos relatos, né? Porque todos assim são voluntários, né? E eles nos seus relatos, então, eles exprimem assim a gratidão e principalmente a vida de cada um deles teve realmente sentido, né? A partir desse trabalho do voluntariado, do acolhimento e principalmente do amor. Então essa era principalmente a frase dita a todos eles por Divaldo: vale a pena amar. Divaldo dizia que só é solitário quem não é solidário. Frases do Divaldo: o amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que suaviza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amor. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto feliz. Esse texto, Amor, Imbatível Amor, ditado de Divaldo, pela sua mentora Joana de Ângeles. Toda crença religiosa que se afirma no amor é digna de respeito e carinho, dizia Divaldo. O que temos, nós deixamos, o que somos, nós levamos. O mal que me fazem não faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torna um ser mau. Não basta saber, é indispensável ser. Façamos agora todo o bem possível, porque um dia olharemos. A felicidade é para quem ama e não para ele e deseja ser amado. E a célebre frase também de que Divaldo dizia que deveríamos ser cristãos, amar, né? Ele dizia, inclusive, que preferia então Mateu convicto do que um cristão hipócrita. Então essa frase impactou muitos de nós, né? Quem somos nós? Qual é a nossa missão? Nós já aprendemos realmente a amar? Nós sabemos que vale a pena amar, mas como estamos exercitando esse amor fraterno?
Com certeza, meus irmãos, como disse a prece do início, principalmente em ama, aprende a ter paciência, a ser tolerante. Nós imaginamos que numa estrutura de forma mais de 100 mil pessoas, como foi o trabalho do Givaldo, do Nilson, todos os da Mansão do Caminho, será que foi uma missão fácil? Com certeza não. Uma missão exatamente desafiadora, mas que o amor venceu. E todos nós que sirva, nós espíritas, esse é um verdadeiro espírita, assim como o Chico. O Jorge conversou com o Chico, ele ainda jovem, foi procurar Chico, né? E Chico disse para ele assim, ele iria ficar trabalhando com o Chico Xavier. E o Chico disse o seguinte para ele: Givaldo, nós somos 2 postes de luz. Nós seremos mais úteis separados, né? Porque esses espíritos com certeza vieram iluminar a Terra, vieram trazer luz principalmente ao Brasil, né? Coração do mundo, pátria do Evangelho. Meus irmãos, rogamos a Deus com a certeza, né, de que o Divaldo cumpriu a sua missão terrena durante 98 anos, dedicados ao amor. Vamos orar? Senhor, que neste momento de paz, de serenidade e de oração, que os nossos corações possam acolher a todos aqueles que necessitam do nosso amparo, da nossa ajuda. Que sejamos nós também um exemplo desses irmãos tão iluminados, que temos a certeza e estão acolhidos convosco, como Chico, como Divaldo, que eles nos inspirem na nossa caminhada terrena, que possamos também sermos um pouquinho de lâmpadas a iluminar a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Saibamos nós transferir energias do bem, palavras consoladoras, que possamos nós também nos transformarmos intimamente e auxiliar a todos os irmãos nessa transformação moral, que é a principal missão espírita. Com profunda gratidão, agradecemos ao nosso Jesus, nosso modelo e guia, a oportunidade que temos de estarmos aqui ainda encarnados e termos tempo na nossa modificação e principalmente do fazer o ser espiritual. Pedimos que com certeza, e vamos emanar ao Divaldo também, a nossa gratidão, a nossa prece e principalmente, meus irmãos, pedir que a Mansão do Caminho permaneça fazendo o seu trabalho e acolhendo a tantos necessitados. Que assim seja.